vim trazer uma palavra para você hoje, a respeito de algo que tem falado muito profundo no meu coração há muito tempo, a respeito de algo que eu aprendi há muito tempo atrás. Algumas pessoas precisam entender. Hoje fala-se muito de renovação da mente, mas para nós renovarmos a nossa mente, nós precisamos entender algo. A Bíblia diz em João 10:10 que o diabo vem senão para roubar, matar e destruir. Essa palavra senão quer dizer somente. Então vamos traduzir. O diabo vem somente para roubar, matar e destruir. E depois a palavra do Senhor diz que mas Jesus veio para dar vida e vida em abundância. Jesus já pagou um preço para mim e por você na cruz do Calvário. O sangue dele verteu. Foi uma decisão. Sabe, houve momentos que eu pensava que Jesus foi preso, amarrado e foi forçado para a cruz para me salvar e para te salvar. Não. Embora ele tenha pedido para Deus, Pai, se é possível, passa de mim esse cálice, mas ele não foi forçado. Ele foi por livre e espontânea vontade, para se cumprir o que já dizia lá no profeta Isaías, que um menino nos foi dado. Então, ele nasceu para isso. Jesus nasceu para isso, para esse propósito. E ele veio e cumpriu o propósito dele para mim e para a sua vida. Nós precisamos ter isso muito inserido na nossa mente, mas nós precisamos entender que existe um inimigo da nossa alma que nos tenta, que nos faz cair, que nos apresenta caminhos que não são da vontade de Deus. A Bíblia diz isso, que ele veio para roubar, matar e destruir. Ele é o anjo caído. Ele é um anjo caído, que se faz de anjo de luz, porém não é anjo de luz. Ele quer nos levar à derrota, à perdição e a cair. Eu aprendi isso há muito tempo atrás. Teve um momento, depois eu vou com certeza contar o meu testemunho aqui no momento oportuno. Teve um momento da minha vida onde eu precisei entender quem realmente era o meu inimigo. E naquele momento eu tive que abrir, o Espírito Santo abriu os meus olhos e me deu o discernimento para entender que eu e o meu esposo não éramos inimigos. Ele não era meu inimigo. Comecei a pensar que ele era meu inimigo. Comecei a pensar que nós dois éramos inimigos. E veio muitas vezes na minha mente uma vontade de largar tudo. Mas o Senhor levantou algumas pessoas para me ensinar, para me ajudar a orar, para me ajudar a entender. Principalmente que eu tinha um inimigo nessa terra. Um único inimigo. Como a Bíblia diz, que ele veio para roubar, matar e destruir. Tem uma outra palavra que eu quero passar para a sua vida, que eu oro muito essa palavra para entender todos os dias. Quando acontece alguma afronta, algum problema com parente, com amigos, com clientes, ou seja, que eles não são nossos inimigos, que eles não são meu inimigo. E aí eu vou para a palavra do Senhor que está em Efésios 6:10, vai de 10 a 17, ou seja, de 10 a 20, para entendermos. E lá ela diz que nós devemos ser fortalecidos na força do Senhor, ou seja, não é na minha força, é na força do Senhor. Mas aqui essa palavra quer dizer para nós nos revestirmos da força da armadura do Senhor, mas para entendermos que a nossa luta não é, o 12 diz assim, porque a nossa luta não é contra carne, sangue e carne, mas contra principados e potestades. Eu já falei em um vídeo que Daniel demorou 21 dias para receber a sua resposta do Senhor, e que o anjo teve que lutar com o príncipe da Pérsia, ou seja, com um principado no qual ele segurava a resposta de Daniel. Se a palavra do Senhor foi escrita tudo isso em Daniel 10, era para nós aprendermos que existe uma batalha espiritual, e existe uma batalha espiritual. Continuando essa palavra, ela diz que nós temos que lutar contra dominadores deste mundo. Existem dominadores deste mundo.
Existem demônios que tentam dominar toda a situação, toda e qualquer situação na nossa vida. Tentam. Porque quando você está em Cristo e você ora e entende isto que eu estou te explicando hoje, te ensinando, eles não vão dominar a sua vida. Eles não vão trazer derrota para a sua vida, falência. Eles não vão trazer perturbação, confusão. E mais acima dessa palavra, diz que nós devemos lutar contra os dominadores deste mundo tenebroso e contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestiais. Isso quer dizer, existem 3 céus. A Bíblia diz que tem um terceiro céu. O primeiro céu é a atmosfera, é o céu onde nós vemos, é o céu que nós enxergamos. O segundo céu são as regiões celestes, onde existe uma batalha, anjos e demônios lutando. Anjos lutando a nosso favor. A Bíblia diz que são espíritos. Anjos são espíritos que lutam a nosso favor, que Deus dispôs para trabalhar por nós. E os demônios estão trabalhando a favor de Satanás, para dominar a nossa vida. E existe o terceiro céu, como eu estou dizendo. O terceiro céu é onde é a habitação do Pai. O Pai Celestial, o Altíssimo, Deus Todo-Poderoso, Onipotente. É preciso que nós entendamos que a nossa luta não é contra homens de carne e sangue. Há momentos que existe uma cegueira, assim como o Paulo ficou cego, caiu do cavalo e se tornou cego, não conseguiu ver antes mesmo dele se tornar cego, de Jesus impactar a vida dele se tornar cego. Ele já era cego de cegueira espiritual, porque ele era contra os cristãos. Mas o Senhor derrubou ele do cavalo e fez com que os olhos dele ficassem cegos, né? Tivesse uma cegueira, algo que não permitisse que ele visse. Precisou Ananias ir lá e orar por ele. Existe uma cegueira espiritual. Momentos que nós não entendemos, brigamos com as pessoas, acontecem afrontas na nossa vida, dificuldades na nossa vida. Sim, existe uma dificuldade aonde é uma consequência de erros. Quando nós erramos, nós temos consequência. A palavra do Senhor diz que tudo que nós plantamos, nós colhemos. Existe consequência do erro. E aí você sabe que você está pagando, ou seja, você está vivendo uma consequência da sua escolha, da minha escolha. Porém, existe Satanás e seus demônios, sim, que lutam contra mim e sua vida. Se não fosse assim, não aparecia na palavra do Senhor em Daniel que o anjo teve que lutar a favor da vida dele para a resposta chegar. Então, o que eu quero te dizer hoje é que todo o tempo nós precisamos ler Efésios 6 para nos revestir da armadura, não da palavra também, mas da armadura, das ferramentas que o Senhor dispôs para nós. Quais são essas ferramentas? A palavra do Senhor é uma ferramenta. O Espírito Santo Consolador que veio quando Jesus morreu e subiu aos céus, ele disse: aguardem que eu mandarei para vocês o Consolador, o fortificador. O Espírito Santo nos consola, o Espírito Santo nos fortifica. Ou seja, são ferramentas que o Senhor permitiu que estivesse nas nossas mãos para que usássemos aqui neste mundo. Nós estamos de passagem, vamos embora para casa, mas aqui nós temos ferramentas. E nós precisamos abrir os nossos olhos, assim como Ananias orou por Paulo e os olhos foram desvendados. E aí ele passou, ao invés de perseguidor ser perseguido, porém ele convenceu, conquistou, ele comunicou a palavra a muitos, além daquilo que ele já havia matado, além dos cristãos, foi bem além. Ele sofreu as consequências porque ele matou muito cristão. Porém, nós precisamos entender, a palavra fala sobre renovação de mente, metanoia. A primeira renovação que eu e você precisamos ter é que as pessoas não são os nossos inimigos. Quem é o nosso inimigo? É o diabo, como a Bíblia diz, que ele veio para roubar, matar e destruir.
E aí a Bíblia diz que nós precisamos tomar a armadura de Deus, revestido o capacete da salvação. Nós precisamos estar com a mente revestida de capacete da salvação. Existem dardos inflamados que ele joga na nossa mente. Existem momentos que nós começamos a pensar em algumas coisas que se nós não pararmos para entender que isso são dardos inflamados de Satanás, para que nós possamos ficar doente na mente, e assim, doente na mente, nós levamos doença para o espírito, para a alma e para o corpo. Primeiro adoecemos na mente, depois adoecemos na alma, porque aquilo começa a trabalhar de forma da nossa mente que nós vamos ficando abatidos, entristecidos. A palavra do Senhor diz, porque se abate, ó minha alma, Davi já disse isso, porque se abate, ele sempre recorria à palavra, ao Senhor. Ele recorria ao Senhor a dizer, a falar com o Senhor. E aí temos os salmos de Davi, quando ele reclamou ao Senhor, quando ele reclamou da própria alma, porque te abates, ó minha alma, confia em Deus. É isso que ele diz, Salmo 42. Porque te abate, ó minha alma, confia em Deus, e eu ainda o glorificarei. Porque o que ele quis dizer? Confia em Deus, alma, confia em Deus. Ele falou para si próprio, alma, confia em Deus. E é assim que a nossa mente, a nossa alma, que são as nossas emoções e o nosso espírito, precisa confiar em Deus. Mas precisa entender que existe um único inimigo. Eu quero te dizer, se você tem interesse de aprender muito mais a respeito disso, comente nesse vídeo a respeito do seu interesse de aprender muito mais, de saber muito além. Eu tenho muitas coisas para te passar a respeito dessa palavra de Efésios 6, porque foi aí que o Senhor me ensinou que existe um único inimigo da nossa alma que luta contra nós, que a nossa luta não é contra homens de carne e sangue, mas contra principados e potestades. Nós precisamos aprender, nós precisamos entender que Cristo já pagou o preço, mas nós precisamos entender que o diabo manda os seus demônios para nos perturbar, para enviar flechas, dardos inflamados a respeito de alguns assuntos que inflamam o nosso coração. Se você tem interesse de saber sobre mais, deixe um comentário nesse vídeo, deixe o seu joinha, deixe o seu sim, que você tem interesse.